Eu quero falar com você essa noite sobre nós não somos os que retrocedem. Esse é o tema da mensagem de hoje. Eu não sou, você não é, e eu creio que nós não devemos ser dos que retrocedem. Bom, retroceder, quando eu falo em retroceder, eu não estou falando em você de alguma forma ter que descer em algumas situações da vida. Por exemplo, eu tenho um carro muito bom, mas eu vou vender esse carro muito bom, mais caro, importado, para pegar um carro mais simples, porque eu quero investir na educação do meu filho. Isso é um retroceder saudável. Eu vou mudar de emprego, vou pegar um emprego que não ocupe tanto tempo para mim ter mais tempo com os meus filhos. Isso é um retroceder saudável. Eu vou deixar de trabalhar no emprego que está consumindo, eu vou deixar de fazer tanta coisa na igreja, estou 5 dias na igreja, eu vou deixar 2 dias a menos. Esse é um retroceder saudável. Alguns retroceder são importantes, como uma flecha que é esticada para trás antes de lançar. Então alguns retroceder é de Deus. Então nem todo retroceder é do diabo. Tem gente que fala assim: pastor, eu tive que vender a minha casa porque eu precisei, a minha esposa ficou cuidando dos meus filhos, então não foi necessariamente o diabo. Talvez foi o próprio Deus tirando você da loucura do seu trabalho, né? O nosso irmão aqui, né, deu um testemunho que o pai deu a comida, mas ele sentiu falta da presença do pai. Então o presente é importante. Você comprar um presente para o filho é importante? Sim, mas a presença é mais importante. Então alguns retroceder são de Deus, mas eu não falo desse. Eu falo de um retroceder na fé. Eu falo de um retroceder naquilo que Deus já te mostrou que não é para retroceder. Eu falo de um retroceder, e o irmão aqui já deu testemunho que ele foi usuário de droga, é de um retroceder para não usar mais droga. É de um retroceder para não voltar mais para a vida louca, de não voltar mais para a vida de prostituição, ou para a vida de domínio de um vício, ou seja, qual for o retroceder. Não retroceder mais naquilo que está claro para não retroceder. Não voltar a ser menino em coisas que você já deve ser adulto. Não voltar a praticar coisas que você já foi livre dessa prática. Esse retroceder, eu declaro, nós não somos dos que retrocedem. É disso que eu quero falar. E eu quero ler um texto, mas eu quero paralelamente falar de um cara, de um personagem bíblico, que todos nós de alguma forma conhecemos, né? Que colocou os animais na arca lá, a gente conhece desde pequenininho, a gente pinta, os nossos filhos pintam desenho da arca de Noé. Eu quero falar do Noé, desse cara, mas paralelamente, eu quero ler primeiro Ezequiel 14:14. Se você tem Bíblia aí, acesse no seu celular ou abra ela. Todos que estão online, eu sei que tem mulheres online também, você que está intrometida aí, seja bem-vinda, que Deus abençoe você também. Um monte de mulher que se mete online. Hoje é culto dos homens, mas elas estão aí, querendo Deus. Vamos lá. Ezequiel 14:14 diz assim: ainda que homens notáveis, tem versões de Bíblias que falam homens extraordinários, exemplos de livramento como Noé, Jó e Daniel, estivessem nessa cidade, por causa da retidão que eles tiveram, eles só conseguiriam livrar a si mesmos. Aqui, esse texto aqui é uma palavra dada a uma destruição de uma cidade, e o profeta está dizendo, se Noé, Jó e Daniel tivessem nessa cidade, eles não salvariam a cidade, eles salvariam a si mesmos. Homens notáveis. Então a Bíblia destaca 3 homens, violentamente. Jó, que você conhece a história de Jó. Daniel, você conhece a cova dos leões e Daniel. E Noé, com a sua arca. E eu quero destacar Noé, dentro de um contexto. Qual contexto que eu quero ler? Hebreus 10. Abre aí comigo Hebreus 10. Quero só contextualizar. Paralelamente eu vou caminhar com Noé. Eu vou dar de mão dada com Noé aqui. Mas o texto é de Hebreus 10, versículo 32.
Aliás, feliz dia do homem. Posso ouvir alguma coisa ou não? Opa, esses dias eu falei culto dos homens, um cara gritou uhul, uhul não, né? A gente é bruto, amém ou não? Eu tenho que resgatar a voz grossa, diga glória a Deus. Os homens ficam se depilando, tá ficando complicado. Tem que ser meio raiz, irmão. Só ouviu um amém ou não? Nossa, cuidado aí, tem que ter limite. Eu falei para minha esposa, hoje é dia do homem. Ela assim, vou te mandar flores. Eu falei, manda uma caixa de ferramenta. Mandar flor para homem? Manda uma caixa de ferramenta. Manda um alicate, umas coisas assim que a gente gosta desses bagulho. Vamos lá. O texto diz assim, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, permanecestes, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculo, tanto em opróbrio, tanto em tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, dos presos, como também aceitastes com alegria a retirada dos vossos bens, tendo ciência de que vocês possuíam algum patrimônio de muito maior valor e superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Algumas versões falam a vossa fé. Ela tem grande galardão, grande recompensa. Com efeito, tens necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcançais a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, ele diz. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para que se conserve a nossa alma. Amém? Bom, do que o escritor de Hebreus, muitos dizem que é o apóstolo Paulo, outros dizem que não é, mas vamos ficar com o escritor de Hebreus. O que o escritor de Hebreus está falando? Ele está dando uma palavra de encorajamento. Ele está falando assim, vocês que foram iluminados passaram por provas. E tanta prova que foram escarnecidos, zombaram de vocês. O texto vai dizendo disso. Opróbrio é ser zoado, afrontado, humilhado. Foram torturados. Vocês se compadeceram de pessoas que estavam presas pelo mesmo motivo que vocês. Inclusive, roubaram as coisas de vocês, tiraram as casas de vocês por causa da fé de vocês. E vocês permaneceram, e ele continua dizendo, olha, não desanimem, permaneçam firmes, porque aquele que prometeu que vai galardoar vocês, ou seja, ele vai cumprir, trazer uma recompensa, ele está vindo, ele vem sem demora. E quando ele voltar, ele vai recompensar vocês. Nós não somos os que retrocedem, nós somos os que permanecem, é isso que ele está falando. Okay? Só que é interessante que o texto começa dizendo assim, lembra dos dias anteriores, que depois de iluminados, presta atenção, lembra dos dias anteriores, que depois de iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Primeira coisa, toda iluminação tem benefícios e problemas. Porque quando você ilumina algo, você tem o benefício de identificação, de andar na luz, de não tropeçar, mas quando você ilumina algo, você vê sujeira. Você vê o que precisa ser arrumado. Toda iluminação vai trazer benefícios e desconfortos. E aqui ele está dizendo, lembra, vocês foram iluminados um dia. O que é iluminado aqui, irmão? Iluminado é além de ser crente. Iluminado é ver além de mim mesmo. É sair da mediocridade. Por favor, a palavra medíocre significa mediano. Não é uma ofensa. A mediocridade é sair da limitação, da minha limitação, e entrar num nível diferente de entender as coisas de forma maior. É entender que um carro tem preço, mas uma família tem valor. É entender que você compra com dinheiro um triplex, mas não compra um lar em paz. É entender que você compra um plano de saúde, mas não compra saúde. É entender que você compra um seguro total, mas não compra segurança. Você compra até ausência de guerra, mas não compra paz. Tem gente aqui que não está em guerra, mas está sem paz.
E tem gente aqui que está vivendo guerra violenta, mas está em paz. Porque não se compra. Então, ser iluminado, eu gosto de C.S. Lewis. C.S. Lewis é escritor do Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia, aquele filme que a Disney fez. C.S. Lewis era um apóstolo do ateísmo. Você leu, tem um livro muito bom para qualquer um ler, muito bom, Cristianismo Puro e Simples. Onde ele fala de onde ele veio, do ateísmo. Eu estou falando de alguém que defendia o ateísmo na sua geração. Não é alguém que defendia no seu bairro. O mundo foi afetado com o ateísmo de C.S. Lewis, mas o mundo foi afetado com o cristianismo de C.S. Lewis. E quando ele se converte, ele escreve Crônicas de Nárnia, e ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala o seguinte, abre aspas, eu acredito em Deus como eu acredito no sol, não só porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo todas as coisas. Ou seja, ele me iluminou. Eu vejo, inclusive, os meus pecados. Eu vejo, inclusive, que eu não sou tão bom como eu achava que eu era. Eu vejo, inclusive, que as minhas palavras machucam as minhas filhas. Inclusive, eu também vejo que eu machuquei muito o coração da minha esposa. E eu preciso, vendo, mudar. Porque toda visão vai trazer responsabilidade. Então, deixa eu abrir um pequeno parênteses. Pastor, eu estou aqui pela primeira vez, ou segunda, ou estou online, e eu não quero ver. Então, não se aproxima da luz. Porque quando você se aproxima da luz, mais você vê. Irmãos, escute, as pessoas que mais choraram pelos seus pecados não foram as pessoas que mais pecaram. Foram as pessoas que mais se aproximaram de Deus. Madre Teresa de Calcutá, uma mulher apaixonante, o livro dela eu leio sempre. Madre Teresa de Calcutá disse, eu sou uma grande pecadora, eu não sou digna de estar com Deus. Nós estamos falando de Madre Teresa de Calcutá, uma das mulheres mais separadas por Deus. Por que ela fala isso? Porque ela sabe, ela está perto da luz, e quanto mais perto da luz, mais eu vejo a minha sujeira. Então, sabe, quem chora muito pelos seus pecados é quem está perto de Deus. Quem está longe de Deus não chora pelos seus pecados. Quem está longe de Deus não está nem aí, não está vendo, só que ele está na treva. Jesus vai dizer que são guias de cegos. Cegos guiando os cegos. E um cego guiando outro cego vão cair no abismo juntos. Então a iluminação dos olhos, quando ele fala, uma vez vocês foram iluminados, somente quem tem revelação, tem sustentação, somente quem é iluminado enxerga o alvo com clareza. Quem tem alvo tem foco. Tem 3 Fs aí, né? Todo mundo tatuaram aí, virou febre. Foco, fé e força. Força, fé e foco. A ordem do fator aqui não altera o produto. E foco, fé e foco. Não importa. Quem tem foco, tem fé. Então, se nós não temos foco, nós somos dilacerados na nossa força. Nós concentramos a força num trevo de 4 folhas, concentramos a nossa força no negócio escapulário amarrado no pé, a nossa força também, acredita, é no Buda, é em todo mundo, é em mim mesmo, e aí o hedonismo em todo mundo, e no fim Deus está aí, Deus é tudo e Deus não é nada, e a nossa força é dilacerada. Agora aqui tem um alvo, por isso que o apóstolo Paulo diz, eu prossigo para o alvo, nada me tira, ele sabe para onde estava indo. Uma vez iluminado, não é uma questão de que o resto não presta, é que destacou tanto que eu não presto mais atenção em outra coisa. É alguém que encontrou uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola, comprou o terreno que tinha pérola. Por quê? O valor da pérola destacou, não é o que ele tinha que não tinha valor. Então quando você é iluminado, você começa a enxergar, você começa a ver a vida com prisma e com valores diferentes do que hoje em dia, infelizmente, uma vida de Instagram, uma vida de rede social, uma vida fútil, vazia. A gente para conversar com as pessoas, não tem mais conteúdo, não tem mais expressão de valor. A conversa, muitas vezes, entre nós, são conversas frívolas, fracas, efêmeras, não tem vida, não tem expressão. Não tem mais gratidão entre nós. A gente não passa mais no caixa do mercado e diz obrigado. Não olha mais nos olhos. Nós estamos frios. Nós estamos perdendo o valor das coisas. Aliás, nós estamos valorizando as coisas e perdendo o valor das pessoas. E o escritor está dizendo o seguinte: vocês foram iluminados.
Lembra daquele dia que vocês foram iluminados? Os olhos se abriram. E quando os olhos se abriram, irmãos, escute, quando os olhos se abrem, a gente é liberto. A gente é liberto. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando você tem luz, você pisa seguro. Você firma o pé. Você não está pisando porque o pastor mandou pisar. Você está pisando porque você foi iluminado. Escute, eu tenho pastores sobre mim, eu tenho mentores sobre mim, mas quem ilumina o meu caminho é Jesus, é ali que eu piso. Se os meus pastores errarem, decidirem abandonar a fé amanhã, eu continuo firme, porque o meu caminho foi iluminado. Eu sei para onde eu estou indo. Esses dias eu chamei a minha esposa, minha filha, eu estava em casa, num momento simples, de mesa, simples, tomando café. Pão de milho na mesa, um café com leite. E eu olhei aquilo, as minhas filhas, a minha esposa, um lar, um teto que não chove dentro. Veio tanta gratidão no meu coração que a sensação que eu tive é que Deus podia me levar na hora. Sabe, uma sensação de estar consumado, uma sensação de estou completo, uma sensação de não tenho medo de Deus quiser me levar amanhã. De ter cumprido um propósito. Para que você nasceu, cara? Você foi iluminado para quê? Para ganhar dinheiro? É muito fraco. É muito pouco. Você foi iluminado para quê? Para ter seguidores, para ser verificado no Instagram? Não, é muito pouco. Tem gente verificada no Instagram que está se matando. Tem um monte de seguidor, mas não tem amigo. Porque seguidor se compra, amigo não. E Deus está dizendo, eu quero abrir os olhos de vocês. Vocês foram iluminados. Esse abrir os olhos. É interessante que a luz do Evangelho traz clareza, foco, liberdade, tenacidade, força. Quantos podem dizer amém? A luz do Evangelho traz ou não traz? Clareza, liberdade, amém ou não? Você é livre da religião, inclusive. Vou repetir, vocês estão dentro da igreja, né? Mas eu vou repetir isso. Quando você é iluminado pelo Evangelho, você é livre da religião, inclusive. A religião aprisiona. Estava conversando com um irmão que ele falou o seguinte: eu não posso visitar a sua igreja. Mas por quê? Porque o meu pastor proíbe. Espera aí, irmão. Aqui é uma igreja. Aqui ninguém vai beber, vai até entortar. Aqui ninguém vai. Aqui é um lugar que vai falar de Deus. Um pastor de outra igreja é igual o cara do bar, dizer, não vai no outro bar, porque aqui a cerveja é... Não faz sentido. É cadeia isso. Você não pode visitar outro lugar. Eu falo aqui para todo mundo, claro e bom tom, todo mundo que congrega aqui, você é livre para visitar qualquer igreja. Esses dias um casal veio perguntar para mim, pastor, eu fui convidado para ser padrinho na igreja católica, do batismo do meu sobrinho. Vou ou não vou? Eu falei, claro que não, nunca. Eu falei, vai, santo, vai, você ama o seu sobrinho? Amo. Você ama os seus convidados? Amo. Vai lá, honra. Anda acima da mediocridade da prisão da religião. Quantos entendem o que eu estou falando? Ser livre da religião. Irmãos, escute, a religião é tão prisioneira como cadeias. E eu vou dizer, às vezes é pior, porque lá é físico, aqui é aqui. Ó. Físico pagando o preço, o tempo de cadeia sai. Aqui tem que ter um romper de mente. Não é fácil. Eu estava conversando com um irmão que era pastor de uma igreja. Escute o que eu vou dizer. E uma das diretrizes dessa igreja era todos os pastores fazer vasectomia. Com filho ou sem filho. Sabe por quê? Porque filho é gasto. O nome disso é cadeia, o nome disso é prisão, o nome disso é manipulação, o nome disso não é Jesus, não é evangelho. Quantos entendem isso? Agora, quando a gente é iluminado, os olhos se abrem. Só que quando os olhos se abrem, vem problema. Lembra do cego? Ó, uma esmolinha, pelo amor de Deus, uma esmola do... Quem lembrou? Quem lembrou de skunk? Uma esmolinha, pelo amor de Deus. Ó, para cá de cidadão. Oh, Deus, volta. Volta, Jesus, estou lá na casa do rock, volta! Aí o cara botava a moedinha aqui, ele pá. Aí Jesus passou, curou o cara. O cara, estou enxergando. Aí quem veio no pescoço do cara que era cego? Quem veio?
Os religiosos. Você foi curado por quem? Ah, cara, Jesus, hein? Passou aí o cara, Nazaré, o cara me curou. Como assim curou? Mas você é cego de nascença? Eu sou de nascença, e me curou. Mas como é que ele curou? Ninguém cura, só Deus cura. Olha, não sei, eu estou curado. Ó, estou vendo vocês. Mas não pode, cara, não pode, porque só Deus cura, e esse cara de Nazaré não tem poder nenhum de curar, ele não é Deus. Não sei, eu estou curado. Ô, irmão, ninguém incomodava ele quando ele estava aqui, ó. Aí abriu o olho, começou a ter problema. Aí, chamaram os pais do menino. Vem cá os pais. Aí os pais chegaram. Sim. Esse menino é teu filho? É. Ele é cego de nascença? Sim. Quem curou ele? Não sei. Ele é adulto, pergunta para ele. Eles ficaram com medo. A Bíblia fala que eles ficaram com medo da reação dos religiosos. E aí eles voltaram para o cego. Cego, tu foi curado? Já falei que fui. Quem te curou? Um tal de Jesus. Mas ele não é Deus. Olha, vocês estão falando tanto dele, vocês querem ser seguidor dele também? Você está blasfemando, falando isso contra nós? Olha, blasfemando eu não sei. Se ele é pecador eu não sei. Eu sei de uma coisa. Eu era cego, agora eu vejo. Irmãos, quando isso acontece na minha vida e na sua vida, é uma ruptura das trevas para a luz. Só que os problemas fazem parte da visão. Porque antes, todo mundo ia para a zona de prostituição. Agora você vê que isso vai destruir a sua casa e você não vai mais. E agora você vai perder alguns amigos porque você enxergou. Não é porque o pastor mandou. Agora você decidiu andar em justiça. Decidiu ganhar menos dinheiro e agora a sua família, você é louco, agora que é a hora, você está no auge. Eu estou no auge profissional, mas no poço emocional. E aí você enxergou, e você deu os passos para trás, e alguém está dizendo, aquele cara é maluco, como é que ele larga uma farda e uma aposentadoria? Não tem como fazer isso, é insano. Como é que aquele cara largou aquilo? Como é que ele fez isso? Por que ele fez isso? É que quando você enxerga, você caminha em outra visão. Deus fala para Noé, Noé, é o seguinte, constrói uma arca para mim. Irmãos, Deus deu a visão da arca para Noé. Noé viu o que Deus viu. Noé teve a revelação do que Deus ia fazer. Deus mostrou para Noé. Noé tem uma visão da eternidade, uma noção, uma visão da grandeza de Deus fazendo o dilúvio. E Noé começa a bater martelinho e cortar árvorezinha, irmãos. 100 anos. Irmãos, 100 anos construindo um barco no deserto. Retardado. Doente. Maluco. Bateu biela. Não é doido. Mas não faz sentido, cara. É claro, você não está vendo o que Noé viu. Você só vai se mover como Noé se você vê o que Noé viu. Você só vai deixar algumas coisas como o teu amigo deixou quando você vê o que ele viu. Quando a gente tem um vislumbre da eternidade, as coisas temporárias não roubam mais o nosso coração. Quando a gente tem um vislumbre do que Deus quer fazer na nossa vida e da paz que Ele pode dar no meio da guerra, a gente não quer saber mais das vitórias das coisas terrenas. Tudo isso aqui é bom, mas não é importante. Ter um bom carro é bom, mas não é importante. Ter uma boa casa é bom, mas não é importante. Ter qualquer coisa é bom, mas não é importante. Importante é ter a visão daquilo que Deus quer para mim. Uma pessoa que vive sem propósito, ela já não vive. Vou repetir. Quem vive sem propósito já não vive. Quem vive por viver já não está vivendo. Então Deus chama Noé para essa missão doida, em cima de uma revelação. A missão foi clara. Deus revela a Noé o que ia fazer. Essa revelação e missão firmou Noé em fazer algo que nunca fez antes. Ninguém fez antes uma arca. Uma coisa é você fazer o que alguém já fez. Outra coisa é você fazer algo para Deus que ninguém fez antes. Ninguém tinha feito uma arca.
Noé estava fazendo algo totalmente novo. Sabe o que eu quero te abençoar essa noite também? Para que Deus te dê, você que é empreendedor, um espírito de criatividade, em nome de Jesus. Você vai fazer o que ninguém fez antes. Porque os grandes empreendedores, as mentes brilhantes, são gente que faz o que ninguém fez antes. Ninguém viu antes. Ninguém percebeu o feeling antes. E a criatividade de Deus está em você, porque nós somos a imagem e semelhança. A criatividade de Deus está em você também. Só que a gente não anda com Deus, a gente fica de longe, a gente não tem as revelações que Ele queria dar para a gente. Às vezes a gente fecha a porta do nosso quarto, antes de sair correndo para a vida louca que nos chama, para o dia a dia, para a correria, e a gente fecha a nossa porta do nosso quarto e ora por 5 minutos. Esses 5 minutos resolvem metade do nosso dia. Você faz uma ligação e toda a correria que você ia fazer está resolvida em 5 minutos. Mas a gente sai para resolver o problema e esquece que o Senhor de todas as coisas é nosso amigo, é nosso Pai, é nosso Deus. E a gente não pergunta para Ele, sai fazendo. É igual, eu falo sempre, é igual tocar violão sem afinar. Você sai tocando, aí no final do dia, né? Dormindo já, igual aquelas bonecas velhas antigas, fechando e virando e fechando o olho, assim, ó. E quando vai fechando o olho, Deus, obrigado, já era. Você vai afinar o violão no final do dia. Noé teve uma visão clara. Só depois de iluminados suportamos pressões. Quem já experimentou a presença de Deus não negocia em outros prazeres. E o texto continua, ele fala o seguinte, olha que interessante. Ora expostos como espetáculo, tanto em opróbrio como em tribulações. Espetáculo, sabe o que significa? Chacota e escárnio público. Nós estamos vivendo no Brasil, irmãos. Nós estamos vendo alguma realidade aqui, cristã, que ser crente está até na moda. Né? Não, agora eu queria que você conversasse com o pastor Mário Freitas, que vem aqui, que cuida da igreja perseguida no Sudão, que cuida da igreja perseguida em Tuquistão, lá no Oriente Médio. Lá, irmãos, essas coisas são comuns. E o contexto de Hebreus aqui, eram irmãos na época de Nero. Nero foi um imperador sanguinário, irmãos. Ele queimava os cristãos como tochas de iluminação pública. Eles iluminavam essa avenida aqui toda, eles iluminavam com postes de pessoas queimando. E eram cristãos. Então nós estamos falando de perseguição ferrenha. Não é esse negócio de, tu é crente, não falo mais contigo. Tu é da direita, eu sou da esquerda. Eu não concordo mais com isso. Aí é meninice, a maioria delas. É infantilidade nossa. Brigar por isso, deixar de ser amigo de alguém, é imaturidade nossa. Com certeza é. Mas eu estou falando de perseguição de verdade. Homens jogados nas covas dos leões, historiadores não cristãos testemunham isso. Então, chacota e escárnio público, opróbrio, que significa insultos e ofensas, tribulações, maltrato físico, coparticipantes dos encarcerados, ou seja, ele está dizendo, olha, vocês suportaram tanta coisa, vocês estão suportando tanta coisa. Por quê? Porque vocês tiveram uma visão. Espólio dos seus bens, ou seja, roubado o direito do patrimônio. Irmãos, escute, não faça, não porque eu estou falando, mas pesquise em outras fontes, não só uma fonte só, por favor, seja inteligente. Estude os países comunistas, como eles tratam os cristãos, por favor, em nome de Jesus. Não estou falando de esquerda e direita, estou falando de comunismo. Estude o comunismo e vê como eles tratam os cristãos. Eu tenho amigos que moram em Cuba. Escute. O texto está dizendo que roubaram seus bens. É isso aí mesmo. O Estado confiscando o patrimônio pessoal. É isso mesmo. Porque não é porque eles para todo mundo, é para o cristão. O pastor Mário Freitas conta o testemunho do Mohammed. Tudo que era dele foi tirado, ele foi para a rua. Por quê? Porque ele é cristão. Só por isso. São perseguições direcionadas. Então, irmãos, escute. O texto está falando de homens como eu e você. Não pensa que era gente especial, melhor que a gente ou pior que a gente. Igualzinho eu e você. Só que foram iluminados. Iluminados enxergaram. E depois de enxergar, começaram a andar com Deus. E por andar com Deus, começaram a sofrer. Sabe o que eu aprendo aqui? Não tem como ser iluminado sem passar por algumas coisas. E você vai passar. Vai passar. Vai ter que enfrentar alguns gigantes. Tem um irmão aqui entre nós,
um homem de Deus, tá? Caminhando aqui com a gente. Sabe o que aconteceu? Ele tinha um filho, num relacionamento relâmpago, num relacionamento que ele teve. Sabe o que aconteceu? Ele me procurou e falou: pastor, eu estou sendo iluminado, eu sinto que Deus está falando comigo, eu estou entendendo, e eu tenho surgiu a situação, eu tenho um filho, eu nunca assumi, minha família não sabe, e a pessoa vem aqui na igreja, a mãe, com a criança. Eu falei: escute o que a Bíblia diz, você deve assumir o seu filho, você deve ser homem, ter hombridade. O erro é o erro, ninguém está dizendo que foi certo ou errado, por favor, o erro, mas assuma o seu filho. Ele precisa crescer com o seu nome na certidão de nascimento. Ele precisa crescer com um pai que pega o seu filho presente, porque vai criar lacuna na ausência paterna. Sabe o que ele fez? Ele foi iluminado, teve que enfrentar a vergonha e a humilhação, foi lá, assumiu, apresentou para a família. Deus começou um processo de restauração na vida do filho e do pai. São consequências enfrentadas por quem foi iluminado. São consequências de você perder amigos. Eu tinha amigos. Claro que eu tinha amigos da noite, amigos da festa. E quando eu me converti, eu não me converti para uma igreja. Porque eu era católico, eu descobri que Deus não é católico. Aí depois eu me tornei evangélico e descobri que Deus também não é evangélico. Aí eu não sabia mais o que fazer. Eu falei: eu quero Jesus. Mas quando eu quis Jesus, naturalmente, não cabia mais algumas práticas. Naturalmente, não é porque o pastor botou a faca aqui e falou: não faz a partir de hoje. Não, irmão. É até engraçado um testemunho de um irmão que trouxe um amigo que era boêmio. O amigo era boêmio, o amigo era da noite, era da cachaça. O negócio dele era aquela cachaça a noite toda e chegava torto em casa, toda noite. O negócio dele era esse. Ele trouxe um amigo na igreja, feliz. Um amigo sentou desconfiado. E o pastor naquele dia deu a oportunidade para o irmão dar um testemunho. Aí o irmão veio dar o testemunho. O irmão começou assim: irmãos, eu quero dar um testemunho, eu quero dizer que eu era boêmio. Quando começou assim, o amigo já: é Deus falando, é para ele. Eu quero dizer que eu vivia na noite, eu ficava embriagado, chegava todo dia embriagado, e o cara: nossa, irmãos, eu quero dizer que eu vivia na noite, eu vivia nessa loucura. Tempo bom era. Acabou. Aí o boêmio: nem vou sair dessa então. Irmão, quem foi iluminado pelo Evangelho, tudo que fica para trás, Paulo considera esterco, pela revelação de quem é Jesus. Agora, quem encontra a religião, só troca de endereço e de vício. Eu conheço pessoas que são viciadas, sabe onde? Na igreja. Trocou de vício. Era a noite e a boêmia. Agora é o ministério. Mas quem encontra Jesus é liberto. E não tem nenhum vício. Mas tem um amor maior. O nome desse amor é Jesus. Quem encontra Jesus muda, não de igreja. Só se for necessário. Mas se não, nem precisa. Mas quem encontra Jesus é transformado. Para homens que amam e buscam a Deus, às vezes, escute isso. Para homens que amam e buscam a Deus, às vezes é mais fácil resistir à adversidade do que à prosperidade. Vou repetir. Para homens que amam e buscam a Deus, às vezes é mais fácil resistir à adversidade do que à prosperidade. Noé resistiu críticas, zombaria, chacota, piada, perseguição, mas Judas cedeu a 30 moedas. Às vezes, o que nos persegue e nos pode derrubar é o sucesso, é a bonança, é os aplausos, são os elogios. Irmãos, nós temos um princípio aqui nessa igreja. Eu e a Vivi, nós nunca cobramos para pregar em lugar nenhum.
em lugar nenhum. Eles ligam para a gente, vocês não podem vir aqui pregar em tal lugar? Ah, vamos ver, quanto é que vocês cobram? Até uma vez eu brinquei, não pode editar o que eu vou falar aqui agora, porque a pessoa edita, parece que é eu falando. Eu brinquei com um cara, ele me ligou, pastor, você pode vir pregar aqui, tal. Sim, posso, vamos ver. Tal. Quanto é que o senhor cobra? Eu falei, anota aí. Ele, só um pouquinho, vou pegar um papel. O cara foi pegar um papel, voltou, tá, pode falar, pastor. É o seguinte, eu cobro assim, ó. Cada demônio que eu expulsar é R$500. Cada pessoa curada é 1.500, porque a cura é mais difícil. Cada pessoa batizada no Espírito é mais 2.000. E se rolar um mover no final do culto, é mais 5.000. A gente calcula na hora. E ele anotando. Aí, de repente, eu vi um silêncio do outro lado. Falei, irmão, tá aí? Não, eu estou anotando aqui. Eu falei, irmão, eu estou brincando. Ele, ai, que susto, pastor. Eu estava apavorado aqui, já não... Sabe por que ele pergunta quanto eu cobro? Porque tem quem cobra. E esses dias, eu já falei aqui, uma empresa multinacional chamou a Vive e ofereceu para ela usar a influência dela, o Instagram dela, para oferecer os produtos dessa empresa, com um ganho de $25.000 por mês. Dá para multiplicar por 5? É fácil fazer conta, né? Eu falei, amor, vamos mudar essa nossa forma pelo menos um pouquinho. Vamos aceitar só um mesinho dessa proposta, depois a gente cancela o contrato. Sabe qual foi a nossa resposta? Não. Não, porque o que Deus fez com a minha vida não tem preço. Não, porque o que Deus fez no meu casamento não tem preço. Não, porque de onde Ele me tirou não tem preço. Não, porque eu não trabalho por valores, por dinheiro, eu trabalho por valores. E valores são eternos. E a influência que Deus deu para mim, foi Ele que me deu. A influência que Ele deu para a Vive, foi Ele que deu. E se foi Ele que deu, nós precisamos usar para a glória dEle. Quando você entende que Deus tem um propósito para a sua vida, você não vai negociar. Você não vai permitir. Às vezes a prosperidade é mais difícil do que a adversidade. Prefira a perseguição do que a amizade do mundo. Prefira a perseguição do mundo do que a amizade do mundo. E ele fala, tendo ciência de que possuídes um patrimônio superior, durável. Ele está dizendo, vocês sabem, vocês têm ciência de que a revelação de uma recompensa, um patrimônio maior, algo incorruptível está guardado para vocês. O que leva alguém a ser mártir e não negar a sua fé? Vou fazer uma pergunta de novo. O que leva alguém a ser mártir e não negar a sua fé? O que leva uma pessoa diante de um fuzil, dizendo, nega Jesus ou morre, dizer, eu não nego? O que leva uma pessoa diante da forca, não negar a sua fé? O que levou Pedro? O que levou Pedro a quando foi morto, quando o apóstolo Pedro foi morto, os historiadores contam que quando ele foi morrer com morte de cruz, ele falou, eu não sou digno de morrer igual meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. O que leva um homem a não fugir do martírio diante da morte iminente, a não ser uma revelação de algo maior. Só uma revelação de algo maior faz você negar outra coisa. Só a revelação da vida eterna faz você negar a vida temporária. Quando eu fui me despedir do exército, 22 anos trabalhando lá, foi feita uma reunião com todos os oficiais e sargentos. O coronel me deu a palavra, o comandante, para me falar. Difícil de falar. São 22 anos, a farda se torna uma segunda pele. Mas eu sabia o que eu estava fazendo, sabia para onde estava indo, não saí com promessa de nada, saí apenas com a promessa da presença de Deus na minha vida. E uma frase veio no meu coração, foi a seguinte: eu estou trocando uma missão nobre por outra mais nobre. Porque é nobre o que eu fazia aos meus olhos, mas o que o Senhor me chamou para fazer de forma integral é mais nobre. Lá eu estaria defendendo o país. Aqui, toda semana eu recebo notícia de casamento restaurado. Aqui eu recebo notícia de pai voltando a falar com o filho. Aqui eu recebo notícia de pais
cuidando do que diz para os seus filhos. Aqui eu recebo notícia do cara que usava droga e não usa mais. Aqui a guerra é verdadeira. Aqui os testemunhos são de verdade. Não é fictício. Quando você tem uma visão de algo maior, o que não é tão grande perde força. É como uma criança que encosta no mar para encontrar uma estrela do mar. E ele fica na beira da praia procurando a estrela do mar. Só que enquanto a estrela não chega, ele vai pegando conchinhas. E ele enche uma mão de conchinha e enche outra mão de conchinha. De repente, chega a estrela do mar. O que ele faz? Ele solta as conchinhas. Pega a estrela. Porque chegou aquilo que ele precisava. Quando você encontra algo em Deus, as outras coisas perdem brilho. E ele fala, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandoneis a vossa fé. Se o escritor de Hebreus está encorajando a não abandonar a fé, a confiança, significa que tem momentos que nós estamos sujeitos e tentados a desistir. E aqui fica uma palavra de encorajamento. Escute, não desista. Não desista. Não desista. Talvez você veja aqui só para ouvir isso. Não desista. Permanece. Vai valer a pena. O escritor está dizendo, gente, permanece na fé aí. Vocês passam tribulação, vocês estão aguentando no osso, eu sei que não está fácil. Talvez tenha um homem aqui que pensou, como resolver as contas? É fácil, tira a vida. A gente não tem noticiário de suicídio, claro, porque é uma coisa que nem deve noticiar. Há uma guerra aí, que dizem que acham que era melhor noticiar. Não interessa, eu não vou entrar nesse mérito, mas não é noticiado. Mas o suicídio é uma verdade latente, violenta. E homens vê no suicídio uma solução. Solução do quê? Da sua dor. Solução para a pressão. Uma válvula de escape. E o escritor está dizendo, não desistam. Seja encorajado essa noite a não desistir. Seja encorajado a permanecer. Seja encorajado essa noite a permanecer focado. Fé em Deus, foco na missão. Tem uma recompensa, tem promessa sobre você. Não desista. Não desista. Não desista, vai valer a pena. Vai chegar um momento que vai valer a pena. Você vai olhar para trás e vai dizer, ainda bem que eu não desisti. Pensa comigo, irmãos, construiu marca no deserto. Quantas vezes Noé foi tentado a desistir? Irmão, construindo marca no deserto, não chovia. Pensa a tentação de parar, de voltar atrás. Quantas vezes ele foi tentado a ceder às tentações? Quantas vezes foi tentado pelo medo, desistir de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de lutar contra o vício, contra o pecado, com o mundo? Quantas vezes nós somos tentados a parar, desistir? Irmãos, tem momentos que eu falo, não quero mais brincar disso. Não quero mais brincar disso. Se eu apareço aqui na igreja com um Fusca, pastor quer dar uma de humilde, podia andar com um carro melhor. Está botando a família em risco. Se eu apareço aqui com um carro importado, pastor está roubando dinheiro. Irmão, não dá para andar. Não dá para viver. A Vivi ganhou um vestido emprestado para tirar foto. Emprestaram um vestido para tirar foto. Ela tirou a foto. Devolveu o vestido. Chamaram lá alguns irmãos da igreja. A tua pastora está usando um vestido de R$5.000. Deve ser dinheiro dos membros. É desgraça. Não dá para usar um vestido. E se tivesse comprado? Cuida da tua vida. Mas é assim. Já me chamaram de endemoniado, de anticristo. Anticristo foi o máximo, né? Anticristo é violento. Porque anticristo é dominar os Illuminati, todo mundo, né? O anticristo é cabeção, é grande. Bota maçom, todo mundo no bolso, né? Porque os crentes endemoniam, os maçons endemoniam todo mundo. Os crentes, todo mundo é demônio. Né? Coca-Cola é demônio. Eu nunca ouvi falar que crente acha que é Coca-Cola o diabo. Quem já ouviu falar isso? Não, está escrito de trás para frente, alô diabo. Tem gente que vai chegar em casa, vai tirar o rótulo e vai ler. Teve um tempo que os crentes diziam que a Xuxa, a música da Xuxa de trás para frente era o Satanás cantando. É claro, irmão, pega qualquer disco, bota de trás para frente e fala assim. É claro, irmão.
Não é só da... Os crentes não são fáceis. A gente endemonia tudo, irmão. Helmas, homens do inferno. Que hell em inglês é inferno, mês. Ô irmão, em nome de Jesus, é o sobrenome do cara. O caminho já é estreito. Não empurra a gente. A gente está esperando o demônio com chifre, com aspinha, e ele está dentro do tablet do seu filho, dizendo que você escolhe com 7 anos se você é menino ou menina. E o diabo está dando promoção no trabalho para você. Você fica até as 10 trabalhando e a sua esposa está em casa sozinha. E a gente, não, Satanás. Satanás é flamenguista, eu já falei. Time desgraçado. Eu sou vascaíno, eu tenho raiva do Flamengo. Eu falo que todo vascaíno ele não vai passar pela grande tribulação. Não vai, porque já está tribulando. A tribulação dele é aqui em terra, meu irmão. Torcer para o Vasco é tribulação. Cada rodada é uma luta. O Botafogo é pior. Tem irmão em tribulação maior que a minha aqui, ó. Não desista. Não desista. Peça essa noite para Deus iluminar o seu coração, os seus olhos, a sua mente. E observe os valores que você está perdendo por causa do preço. Se for preciso, larga o ministério. Teve um pastor que veio falar comigo, pastor de uma igreja. Porque a gente está ganhando para Jesus, porque a gente está crescendo, porque a gente está não sei o quê, porque não sei o quê. Segunda-feira eu faço tal coisa, terça-feira eu faço tal coisa, quarta-feira. Falei, quando é que você sai com a sua esposa? Não dá tempo, é obra. Estão fazendo a obra. E os seus filhos? Não, meus filhos estão lá. Meu filho está indo na igreja, tem que ir na igreja, todo dia. Você pode parar tudo. Pode parar tudo. A religião virou um Deus na sua vida. Você não está mais nem ouvindo Deus. De cada 10 presos nos presídios, 7 é filho de crente. Sabe o que eles dizem? Eu não quero saber da igreja, meu pai vivia lá dentro enfiado. Nunca foi numa apresentação na minha escola. Então, irmãos, sabe o que Deus está falando comigo e com você essa noite? Nós não somos os que retrocedem. Nós somos aqueles que apanhamos, mas permanecemos. Nós somos afrontados, perseguidos, caluniados, mas a gente não revida. Nós olhamos para aquele que tem poder em justificar a gente. Nós não retrocedemos. Ainda que tentados a isso. Seja encorajado. Ainda pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E ele diz, o justo viverá pela fé. Há uma promessa de socorro, de recompensa para aqueles que vivem pela fé. Viver pela fé não é não trabalhar. Tem gente que usa esse texto aqui para dizer, eu vivo pela fé, eu vivo de oferta, eu não trabalho. Não tem nada a ver. Viver pela fé é permanecer firme no dia da adversidade. A fé não foi te dada para conquistar, a fé foi te dada para permanecer. A fé foi nos dada para suportar, não para conquistar. Justo viverá pela fé. E não é um viver aqui, é um viver eternamente. A nossa fé nos leva até a graça, e a graça nos salva. É uma vida de permanência. Por isso que ele fala, aquele que permanecer até o fim será salvo. É a fé que faz a gente permanecer. Não desistir. Mas progredir no meio do campo minado das batalhas da vida. É não parar no meio da cansativa maratona. É continuar construindo uma arca no deserto. E construir uma arca no deserto, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Casamento, o seu casamento é uma arca a ser construída. E seus filhos vão ser salvos nela. Nos dias difíceis de Noé, dá para construir um lugar seguro e saudável. Não diga que os dias são difíceis, não dá para criar filho. Eu estou ouvindo um monte dessas frases. Você tem filho? Não, a gente decidiu não ter filho porque os dias são difíceis.
Covarde. Covarde. A não ser que você não pode. Tem tanta gente na fila de adoção porque quer ter um filho. E você pode ter filho. Ah, é porque os dias são difíceis. Por quê? Você quer trocar de carro, né? Prefere trocar de carro do que ter um filho. Covarde, egoísta. E me perdoe, tem que ter muito amor para olhar nos seus olhos e te chamar de covarde. Não estou falando isso porque eu não gosto de você. Pelo contrário, estou falando porque eu te amo. Tem gente preferindo ter cachorro do que ter filho. Covarde. Se seus pais pensassem assim, você não tinha nascido. Filho é uma bênção, é a herança do Senhor. Eu não estou dizendo para você sair fazendo 60 filhos. Segura aí, porque não tem plano de saúde que aguenta. Nem você vai aguentar. Eu só estou dizendo para você ter equilíbrio e entender que Deus te chamou para dar continuidade. Você é um homem geracional. Deus vai dar continuidade na sua vida. A arca, Noé construiu, não foi para salvar os bichos. Ah, pastor, calma. Só que falta, a arca de Noé é dos bichos. Aprendi a vida toda. Não, encheu de bicho. Mas ele não fez a arca para salvar os bichos. Eu provo para você. Abra comigo Hebreus 11. Versículo 7. Noé, divinamente orientado por Deus sobre os acontecimentos que ainda não podiam ser vistos. Uau! Noé, divinamente inspirado por quem? Por acontecimentos que ainda não tinham sido? Pela fé. Noé, pela fé, viu algo, a chuva que ia vir. Olha o texto. Movido por santo temor, obediência, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Noé não fez uma arca para salvar bicho. Noé fez uma arca para salvar sua casa. Você, essa noite aqui que está me ouvindo, eu falo pelo Espírito Santo. Deus quer que você construa uma arca. Permaneça firme e não desista, porque isso vai salvar os seus filhos, vai salvar sua casa. Constrói essa arca, constrói esse lugar divinamente inspirado por Deus. Ouça o que Ele te diz para fazer, seja homem, tome uma postura correta, porque essa arca vai salvar. Mas daí, se eu construir essa arca e outras pessoas podem ser salvas, os outros bichos podem ser salvos também. Não tem problema mais bicho ser salvo. Mas o foco não é os bichos. O foco não é salvar alguém. O meu foco não é salvar você. Com todo respeito. Mas o meu foco não é salvar você. O meu primeiro foco é salvar a minha casa. Porque se eu não salvar a minha casa, o que adianta eu salvar você? Então você e eu temos uma missão nobre. Sua empresa. Escute, eu vou abrir o leque um pouquinho. Sua empresa. Seus negócios, sua faculdade, seu ministério também são arcas que Deus confiou. Uma visão clara. A arca é uma visão clara dos acontecimentos que viriam. É Deus falando para você fazer algo. Quantos entenderam isso? Então, o que Deus te deu na mão? É a sua arca. Você está construindo ou está ouvindo a opinião das pessoas? Você está construindo ou preocupado com o que a sociedade pensa de você? Escute, se retroceder, eu não me comprazo, eu não me alegro, a minha alma não está nele, nós não somos dos que retrocedem, não somos dos que retrocedem, logo existem os que retrocedem, mas eu creio, e aqui eu quero encerrar, eu creio que Deus tem levantado os homens nobres esses dias, homens de honra, homens notáveis, homens comuns, homens que não retrocedem, que não negociam, homem que tem uma família para criar e não uma sociedade para impressionar. Falei aqui esses dias de um testemunho que eu ouvi e eu peguei emprestado, do tempo que eu estava com um Versalhes, que eu tinha um carro endemoniado. É endemoniado porque ele andava com o para-choque torto assim. O motor, quando eu acelerava, ele... Eu lembro quando eu fiquei com esse carro por um bom tempo. Por quê? Por que eu não troquei de carro? Eu não troquei de carro porque eu não tinha uma sociedade para impressionar, para ter um carro para mostrar para ninguém. Eu tinha uma família para cuidar e o meu salário precisava cuidar da minha casa. Eu preferi pagar um colégio particular para minha filha do que trocar de carro.
É escolha minha, minha família. Eu não tenho que impressionar ninguém lá fora. Nós compramos coisas que não precisamos para impressionar e agradar pessoas que nem conhecemos. Nós temos uma arca para construir. Não estou nem aí para a sua opinião. Quero saber a opinião do meu Deus, daquele que me salvou. Eu quero saber a opinião de pessoas que estão perto de mim, que não só choram comigo, mas celebram comigo. Quantos entendem o que o senhor está falando? Precisamos, homens que com suas esposas constroem histórias e não aventuras. Vou repetir, homens que com suas escolhas constroem histórias e não aventuras. Homens que deixam para os seus filhos mais do que herança no bolso, mas um legado no coração. Homens que temem a Deus, não os homens. Homens que não se embriagam com a prosperidade nem retrocedem com a adversidade. Minha oração essa noite é simples. Você está pensando em retroceder? Não desista. E se você está nas trevas, que Ele te ilumine e te mostre as coisas que vão acontecer. Porque depois que tu tem uma visão do que vai acontecer, você tem foco. E quem tem foco, ninguém tira do alvo. Pode bater, pode perseguir, pode falar, mas a sua firmeza de propósito não deixa você mover. Quantos entendem isso? Quero orar com você. Quero fazer 2 orações. A primeira, eu quero orar por aqueles que estão pensando em desistir. Eu não quero que você seja sincero comigo, eu quero que você seja sincero com você. Você está pensando em desistir. Você que está pensando em desistir. Quero orar com você. Quero que você fique de pé. Quero orar com você. Você que está pensando em desistir. Por favor. Você que está pensando em desistir, fique de pé. Não, fique tranquilo, pode ficar sentado. Esses homens que estão em pé estão sendo sinceros. Estão pensando em desistir. Estão pensando em largar o casamento. A desistência está perto, na porta. Está pensando em deixar, abandonar a vida, tirar a vida, a desistir da família, a desistir dos filhos, a desistir. Está pensando em desistir. Você que ficou de pé, feche seus olhos. Quero orar com você. Pai, eu não tenho poder de arrancar do coração, da mente, da alma, o que está aí. Eu não tenho esse poder, eu não consigo. Não tenho o poder de transformar ninguém. Não tenho poder nenhum. Quem tem poder é a tua palavra que foi pregada. Quem tem poder é o teu Espírito, que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Que convence o homem e a mulher de dar passos na direção certa. É o Senhor que faz isso. Por isso, esses homens que estão de pé não são piores do que os outros. Pelo contrário, são mais nobres. Em partes mais nobres, porque estão reconhecendo os seus erros, reconhecendo o seu medo, reconhecendo a sua luta, reconhecendo o que estão vivendo. Dê força a esses homens para que não desistam. E eu quero te dar uma pílula de esperança, um copo d'água. O Senhor é contigo. Eu quero que você entenda isso que eu estou falando agora. O Senhor é contigo. Ele não deixou você no meio dessa luta. Ele não deixou você no meio dessa guerra. Ele não abandonou você no meio do campo minado. Ele continua sendo seu Deus no meio disso tudo. Os que estão de pé permanecem. E eu quero orar por aqueles que reconhecem que precisam ser iluminados. Que estão sem propósito. E precisam de um propósito de vida. Pode ficar de pé também. Vou orar junto com os irmãos. Amém. Pode ficar todos de pé agora. Você que levantou para ser iluminado, quero que você faça uma oração comigo. Você que precisa ser iluminado,
Você sabe muito bem que você está sem propósito. É você e Deus isso, não é comigo. Eu não preciso nem conhecer a sua história. Deus conhece. Você que entende que precisa, Deus, eu estou sem propósito. Eu estou como aquele cego na mão estendida. Espiritualmente eu estou como um cego com a mão estendida. Eu preciso que o Senhor ilumine, eu preciso pisar no claro. Eu não tenho clareza de propósito, de vida, preciso do Senhor. Você que fez isso, coloca a mão no seu coração e repete uma oração comigo. Você vai dizer comigo assim: Jesus, eu preciso que os meus olhos, não os físicos, mas os espirituais, os olhos da minha alma, sejam abertos. Eu não consigo, pela minha própria força, iluminar o meu caminho. Mas a tua palavra, que é lâmpada para os pés, que ela seja uma verdade no meu coração. E a partir de hoje, eu desejo, anseio e te peço, abre os meus olhos. Ainda que os problemas possam vir, eu quero ser liberto. Eu quero ver, eu quero enxergar o que o Senhor quer mostrar para mim. Em nome de Jesus. Quero orar sobre todos agora. Quantos receberam essa palavra? Pai, em nome de Jesus, quero que você agora ore pela sua casa. Você pode fazer isso? Simbolicamente, vire para a sua casa mais ou menos onde é, se você sabe. Simbolicamente, não tem nada de mais nisso, mas simbolicamente, só para você tentar visualizar a sua casa, seus filhos. Pense agora neles. Pense agora nos seus filhos, pense na sua esposa, se você é solteiro, pense nos seus pais, sua casa. Tudo que leva o seu sobrenome, o seu nome agora. Você pode estender a mão para lá? Falar: Pai, eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha esposa, minha filha, meus filhos, tudo que leva o meu nome. Tem misericórdia de mim. Guarda, envia os teus anjos lá. Eu não consigo cuidar. Tem coisas que os meus olhos não alcançam, a minha sabedoria não alcança, tem coisa que a terapia não alcança, o psicólogo não alcança, o pastor não alcança, é só o Senhor que alcança. Então, aonde eu não alcanço, o Senhor alcança, é Deus. Guarda tudo que leva o meu nome pela tua misericórdia, em nome de Jesus, amém? Estende a mão para mim agora, fala assim: Jesus, abençoa o Telmo. Amém. Obrigado, querido.